gostaria de chamar, neste momento, a vossa atenção para um estudo ou um sermão apologético sobre as testemunhas de Jeová. Queria fazer um estudo com você, queria chamar a vossa atenção para esse estudo doutrinário, um estudo de doutrinologia, sobre os conhecidos, sobre a denominação chamada Testemunhas de Jeová. Conhecidos como jovistas ou ressulitas, ao qual o seu fundador é Charles Taze Russell. Primeiro capítulo do estudo: resposta sobre as testemunhas de Jeová. Uma ex-testemunhas de Jeová, chamado Aldo Menezes, em seu brilhante livro Por que Abandonei as Testemunhas de Jeová, nos dá algumas informações sobre a influência das Testemunhas de Jeová. Sobre a sede mundial das Testemunhas de Jeová, ocupa uma área de 8 quarteirões, com uma gráfica que despacha mais de 15.000 toneladas de publicações anualmente para todo o mundo. A Torre de Vigia conta com 110 filiais e congêneres espalhados por o mundo. Fora, imprime milhões de publicações entre os livros, revistas, folhetos, brochuras, etc., e traduções do Novo Mundo. Em mais de 330 idiomas. O interessante é que a tiragem dessa revista, chamada por eles como Sentinela quinzenal, é mais de 23 milhões de exemplares distribuídos em 150 idiomas. Existe uma outra publicação chamada Despertai, alcança quase 21 milhões de exemplares em mais de 80 idiomas. A publicação, a verdade que nos conduz à vida eterna, por todos esses folhetos aqui, que foi lançado em mais de maio de 1968, figurou no Guinness Book, o livro dos recordes, na edição de 1994, na página 193. Declara que esse livro já atingiria a cifra de milhões de exemplares em 117 idiomas. Até o início de 2001, mais de 106 milhões de exemplares da tradução do Novo Mundo, a Bíblia, as Testemunhas de Jeová. Só que esta Bíblia, ela não tem autor. Ela foi escrita, assim como toda a Bíblia, ela tem um autor, biógrafo, cara, que tem o seu nome, uma prova. As Testemunhas de Jeová, se você pegar um testemunho de Jeová, ele não sabe quem traduziu a tradução do Novo Mundo. Não existe. A tradução da Bíblia minha é João Ferreira de Almeida. Lá está escrito embaixo, mas se você pegar a primeira página da tradução do Novo Mundo, que está aqui, não tem autor. Não se sabe quem escreveu. Não se sabe quem traduziu. Eu queria falar sobre primeira resposta, sobre a pregação de casa em casa. As Testemunhas de Jeová vão de casa em casa para pregar. Segundo, defende a mensagem de um reino não do céu, mas da terra. Contudo, falam de uma mensagem diferente da pregação de Jesus. Veja o que a Bíblia diz. Responde Mateus 4, do verso 23 ao 25. O capítulo 10, do verso 7 ao 8. O capítulo 12, do verso 28, e várias referências a seguir, que falam sobre o reino dos céus. Pregam que Jesus foi entronizado no céu em 1914, quando começou a reinar. Então, eles só estão atrasados, irmão, apenas 2.000 anos, ou 1.800 e alguns anos a seguir. Resposta, capítulo 2.
sob a autoridade absoluta do corpo governante. No folheto da Sentinela, em 1991, na página 18, na página 19 e 15, ensina que o corpo governante é o centro teocrático que dirige as atividades das testemunhas de Jeová do mundo. É o canal de comunicação de Deus. Segundo Raimundo Franks, ex-membro do corpo governante e autor do livro A Crise da Consciência. Esse grupo, em 2002, era composto por 14 pessoas. Raimundo Franks revelava sua profunda crise de consciência do que há, de fato, nos bastidores dessa organização, que se arroga o direito de colocar como único canal de comunicação de Deus com os homens, ensinando que qualquer conhecimento bíblico que não parta de sua sede nos Estados Unidos deve ser rejeitado. Ensina-se que a Bíblia foi escrita exclusivamente para esse corpo governante, que seria o escravo e fiel discreto, mencionado em Mateus capítulo 24, do verso 45 ao 47. As testemunhas de Jeová falham em confiar apenas no corpo governante para interpretar as Escrituras, pois a Bíblia responde. A Bíblia, ela é a autoridade máxima. A Bíblia fala, em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 20, sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Terceiro capítulo. Resposta à confiabilidade do corpo governante. A Bíblia Apologética esclarece que Mateus 24, no verso 45, trata apenas de uma parábola de exortação e vigilância, e não de uma profecia. Vê Lucas, capítulo 12, verso 42. O que destrói completamente as pretensões do corpo governante das testemunhas de Jeová? As testemunhas de Jeová afirmam ainda que seus líderes recebem orientação divina. Mas tal afirmação não procede, pois o corpo governante anunciou o Amagedon para os anos de 1914 e no ano de 1925, no ano de 1941 até o ano de 1975. E todas essas petições erradas causaram grandes frustrações aos seguidores. Muitos na época, irmão, venderam fazendas, abandonaram seus empregos com ótimos salários, estudantes desistiram de suas carreiras e muitos venderam suas propriedades por acreditarem no fim. Mas na verdade não aconteceu. Se analisamos os escritos e as profecias do corpo governante, entendemos que esses livros se enquadram na perfeição do que consta em Deuteronômio capítulo 18, do verso 21 ao 22, que diz que a profecia, se não cumprir, o tal profeta não é de Deus. Tem muitas pessoas falando que Jesus vai vir, mas ninguém sabe, nem os anjos, nem o próprio Jesus, mas somente o Pai Celestial. Capítulo 4. Sobre a destruição da igreja primitiva. Aldo Menezes, que já foi testemunha de Jeová, comenta que a falha do corpo governante é ensinar que a organização é uma espécie de arca da salvação e restauração do cristianismo primitivo. Ele argumenta, no entanto, que a indestrutibilidade da igreja foi garantida pelo próprio Jesus, seu fundador, que declarou ser ele mesmo o alicerce dela. Ele era a pedra. A Bíblia responde que após a declaração de Pedro, que diz em Mateus capítulo 16, e no verso 16, na parte B, Tu és o Cristo, ó Filho de Deus. Jesus fala de uma igreja invencível, de uma igreja triunfante, irmão, não de uma igreja derrotada, capaz de resistir aos poderes do inferno, do império das trevas. Ora, se houve algum momento, irmão, na história, que a genuína igreja deixou de existir, Jesus Cristo perderia a sua credibilidade como sendo
o Filho de Deus, que foi enviado pelo Pai. Capítulo 5. Sobre capítulo 5. 6. Sobre as profecias não cumpridas. Profetizaram falsamente que o fim do mundo, atualmente, viria em 1914, em 1925, e que o mundo acabaria em 1975. Disseram que os santos restantes eram os 144 mil que iriam para o céu. Seriam levados para o céu em 1878, em 1881, em 1914, em 1918, em 1920, entre o ano de 1925 até o ano de 1950. Ensinaram os príncipes da antiguidade, os antepassados de Jesus, regressaram da ressurreição antes do Armagedon. Olha, heresia. E o fim do derradeiro viria em 1914. Como nada aconteceu, agora mudaram tudo de novo. Como os profetas podem ser confiados se as suas profecias não são cumpridas e são falsas. Capítulo 6. O fundador da organização As Testemunhas de Jeová, conhecido como Charles Taze Russell, ele nasceu em 1852 e passou a fazer discípulos e a publicar em julho de 1879 em duas revistas chamadas A Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo, com uma tiragem de 6.000 exemplares. Em 1884, Russo registrou a organização Zion Wait Outrake Sociedade. Em 1870, fundou uma classe de estudos bíblicos em Pittsburgh, Pensilvânia, nos Estados Unidos, da qual se elegeu ancião em 1876. Elegeu-se ancião. Hoje, esses livros têm o nome de Estudo das Escrituras. Há inúmeras provas de que ele foi um falso profeta, porque tudo que ele falou não se cumpriu. Ele tem as suas profecias não cumpridas, saído de sua boca. Contrariando a Bíblia, Russo marcou o retorno de Cristo, falou que Jesus iria em 1874. Mas eu vou fazer uma referência bíblica para desmascarar isso. Mateus capítulo 24, no versículo 36. Porém, naquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Só se Charles Taze Russell fosse maior do que o Pai, Jeová. Vamos para o outro capítulo 7. Sobre o mau testemunho de Charles Taze Russell. Não vou falar, nenhum irei comentar. Mas na página 8, no versículo 8, eu vou falar sobre as contradições das testemunhas de Jeová. Em 1922, Rutherford fixou a data da volta invisível de Cristo em 1914, contrariando Russell, que apontaria a data para 1874. Em virtude dessa grande confusão interna, Rutherford adotou em 1931 o nome Testemunhas de Jeová. No livro Filhos, publicado também por Rutherford em 1941, ele pregava o Armagedon para aqueles dias. Proibiu os casais terem filhos e o casamento. Depois dele, o corpo governante profetizou essa batalha para a década de 70. Para ser mais exato, em 1975, conforme as publicações da Organização do Corpo Governante. Interessante, ele proibiu os casais de terem filhos e o casamento. A Bíblia fala sobre pessoas que iriam proibir o casamento. Vamos ver. A vida eterna na liberdade dos filhos de Deus. Página
28, em 1946. A Sentinela, Publicações, edições de 15 de 2 de 1969, na página 110, em 1 de 11 de 1968, na página 659. Despertai, de 12 de 4 de 1979, as páginas 13 e 14. Veja o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 18, no verso 20 ao 22. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, porque falar em nome de outros deuses terá de ser morto. Talvez vocês se perguntem a si mesmo: como saberemos alguma mensagem do reino do Senhor, se o profeta proclamar em nome do Senhor, ou não ser de Jeová, não acontecer nem se cumprir? Essa mensagem não vem do Senhor, Jeová. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Deuteronômio, capítulo 18, versículo do 20 ao 22. Capítulo 9. Sobre a identidade das testemunhas de Jeová. Comenta que a Bíblia responde que os seguidores de Jesus eram conhecidos como testemunhas de Jesus, a não ser o Yeshua, conhecido no hebraico como Jesus, baseado na ordem de Jesus. Seguirei minhas testemunhas. Mas a designação das testemunhas de Jeová está em Isaías 43, o versículo 10, que se refere ao povo hebreu. Nós não somos hebreu, porém somos filhos de Abraão. Mas não somos hebreus, somos gentios. Os apóstolos pregam como testemunhas de Jesus. Felipe, irmão, ele pregava a Cristo e não a Jeová. José Rutherford declarou que os jesuítas tiveram uma revelação que lhe ordenavam adotarem o nome dos testemunhas de Jeová. Contrariando a Bíblia, é claro. Se eles não testificam o Filho, como testificaria o Pai? A Bíblia fala em João capítulo 14, no verso 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem o Pai senão por mim. Ele é o único caminho que leva a Deus. Ele é a verdade que o mundo não conhece. Ele é a vida e a vida eterna. E ninguém é o Pai senão por Ele. Ele é o caminho que leva a Jeová. Então, se não reconhece o Filho, como reconheciam o Pai, Jeová? Capítulo 10. Sobre as testemunhas de Jeová e a maçonaria. A maçonaria influenciou fortemente Charles Taze-Russell. Ele pregou em lojas maçônicas e foi colocado uma pirâmide em seu túmulo, a cruz dentro da coroa, símbolo da maçonaria. Ao lado foi o logotipo da Sociedade Torre de Vigia, impressos nas edições da revista The White Runner, atual, a Sentinela, até 1930. Veja o que a Bíblia diz em Jeremias, irmão 23, e vai lá no verso 36 ao 40. Capítulo 11. Respostas sobre o exemplo do nazismo e a transfusão de sangue. Segundo Ezequias Soares da Silva, quem primeiro recusou a transfusão de sangue foram os alemães, que adotaram a ideologia nazista na raça superior do nazismo. Deviam reconhecer e receber sangue ou raça considerada inferior a eles, como sangue de negro ou de judeu. Odiavam e desprezavam outras raças. Os fiéis à ideologia racistas negavam que receber a transfusão de sangue. Exemplo de heróis alemães e nazistas. As pessoas do corpo governante do grupo, empolgados com a ideologia e a convicção dos alemães nazistas, adotaram uma doutrina semelhante, com um argumento diferente.
Proibir agora as testemunhas de Jeová de doar sangue, ou sofrer transfusão de sangue, alegando que tal proibição era bíblica. Mas isso sacrificam milhares de vidas no altar homicida da sociedade em torno do ensino, com as condolências do Todo-Poderoso contra o governante. Se você perguntar para um testemunho de Jeová, eles podem doar órgãos. Eles vão falar assim: nós podemos doar órgãos. Interessante. Eles não podem doar sangue, mas órgãos ele pode. Você já se perguntou para eles? Eu perguntei um dia para um testemunho de Jeová: você pode doar sangue? Não. Mas você pode doar órgãos. E ele falou sim. Sabemos que há vários órgãos que são doados. Mas e o coração? Pode ser doado? Ele pode, porque é um órgão. Só que o coração, quando ele é doado, ele vai com uma quantidade de sangue dentro. E eles não teve resposta. Não sabiam o que falar. Vamos para o capítulo 12. Resposta sobre a divindade de Jesus. Na verdade, eles negam, irmão, que Jesus é Deus. Negam a humanidade divina, a natureza divina de Cristo. Na verdade, Jesus era o homem. E o Cristo era aquele que veio do céu, a natureza divina. O livro A Verdade nos tornará livres. Na página 48 menciona Jesus como Deus, com D minúsculo. Eu estou com uma Bíblia aqui, a tradução do Novo Mundo. Afirma que ele é poderoso, ele é um poderoso Deus, mas não o Deus Todo-Poderoso é Jeová. Sobre a divindade de Jesus, irmão, há várias referências aqui. Embora o Antigo Testamento proíba, e os judeus eles proibiam na época, que não haveria outro Deus a não ser Deus eterno, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Todo judeu nega que não há outro Deus. Mas veja o que fala em Êxodo capítulo 1, capítulo 20, do verso 1 ao 4. Deuteronômio capítulo 5, do verso 6 ao 7. Os discípulos atribuíram a ele títulos que o Antigo Testamento reservava só para o único Deus, como o primeiro e o último. Apocalipse 1:17, capítulo 2, verso 8, capítulo 22, verso 13, do livro de Revelação. A verdadeira luz, João 9, a rocha ou pedra, 1 Coríntios 10, 4. 1 Pedro, 2, capítulo 2, versos 6 ao 8. Salmo 18, verso 2. Salmo 95, verso 1. O Supremo Pastor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 4. E eles atribuíram a Jesus a criação. Segundo João, capítulo 1, verso 3. Colossenses 1:15, verso 16. A redenção. Oséias capítulo 13, versículo 14. Salmo 130, verso 7. Sobre o perdão. Atos capítulo 5, verso 31. Colossenses capítulo 3, verso 13. Salmo 130, verso 4. Jeremias 31, versículo 34. Em julgamento. João capítulo 5, verso 23, 26. Usaram títulos divinos ao referir Jesus. Olha o que Tomé declarou quando viu Jesus: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, do versículo 28. O apóstolo Paulo, se você procurar na Bíblia, ele declara que Jesus corporalmente habita em Jesus corporalmente toda a plenitude da divindade. A não ser, quando Jesus desceu do céu, ele não deixou de ser Deus. Ele se destituiu a sua forma. Ele não deixou de ser Deus. Colossenses 2:9. No livro de Tito, Jesus é chamado nosso grande Deus e Salvador. No capítulo 2, no verso 13. E o autor de Hebreus, a qual nós não sabemos, ele disse algo muito tremendo: que ele é Deus.
Hebreus capítulo 1, verso 4. Capítulo 13, irmão. Resposta sobre a identidade de Jesus. Quem é Jesus para os testemunhos de Jeová? Jesus é apenas um homem. Aldo Menezes, ex-testemunha de Jeová. Ele lista um excelente livro, Por que abandonei as testemunhas de Jeová? Inúmeras declarações de Jesus sobre si mesmo. Nada melhor deixar Jesus como dizer quem ele é. Eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12. Salmo 27, verso 1. Salmo 36, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 5. Ele diz, eu sou o bom pastor. João 10, 11. Verso 12 e 14. Hebreus capítulo 13, verso 20. Salmo 23. Salmo 80. Eu sou bom, eu sou o mestre. João 13. Eu sou o Senhor. João 13, 13. Mateus 24, 42. Atos 9, 17. Senhor de todos. 1 Coríntios 8, 6. Efésios 4, 5. Judas capítulo 4. Neemias 8, 10. Eu sou aquele que sonda a mente dos corações. Apocalipse 2, 23. Salmos 7 e 9. Eu sou aquele que retribui a cada um de acordo com as suas obras. Apocalipse 2, 23. Capítulo 22, 12. Mateus 16, 27. 2 Coríntios 5, 10. Eu sou o caminho. João 14, capítulo 14 e verso 6. Eu sou a verdade. João 14, capítulo 14 e verso 6. Eu sou a vida. João capítulo 11, verso 25. A Bíblia responde que Jesus é Deus. Se você pegar a Bíblia, tradução do Novo Mundo, você que é testemunha de Jeová, pega lá, na carta de 1 João, capítulo 5, lá no versículo 20, você vai encontrar. Eu mostrei para um que é um grande líder das testemunhas de Jeová. Peguei a Bíblia dele e mostrei para ele. E está escrito assim, Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele ficou em silêncio, não sabia o que falar, porque na Bíblia, na tradução do Novo Mundo, esse versículo ele se encontra perfeitamente. Vamos para o capítulo 4. Sobre a Escritura e os seguidores que Jesus disseram sobre ele. O que é que seus seguidores, o que é que os homens disseram sobre Jesus na Bíblia? Ele é criador de tudo que existe. Colossenses 1, 16 ao 17. João capítulo 1, verso 3. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Efésios 3, 9. Hebreus capítulo 3, verso 4. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa, pelo poder de sua palavra. Hebreus 1, 3. Filipenses 3, 21. Ele tem o poder de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Filipenses 3, 21. Efésios 3, 20 ao 21. Ele é tudo, tudo e está em todos. Colossenses 3, 11. Filipenses 3, 21. Ele preenche todas as coisas. Efésios 1, 23. Ele é Senhor dos mortos e de vivos. Romanos 14, versos 7 a 8. Ele é o Senhor dos senhores. Apocalipse 17, versículo 14. E capítulo 19, versículo 16. Ele é a vida eterna. 1 João, capítulo 5, verso 20. João, capítulo 17, verso 3. Ele é o verdadeiro Deus. Escrito em 1 João, capítulo 5, verso 20. Este é o verdadeiro Deus. E aquele testemunho de Jeová, que era líder deles, que ensinava, ele não teve resposta. Ele é Deus. E ponto final. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava
no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu poderia citar a Bíblia inteira, irmão, esse capítulo inteiro, mas não é necessário. Ele é Deus poderoso, Isaías 9:6, Isaías 10:21, Deuteronômios 10:17. Ele é eterno, Miqueias 5:2, Salmo 90, verso 2. Todo joelho na terra, nos céus e na terra se dobrará diante dele. Filipenses 2:10. Toda língua confessará como o Senhor. Filipenses 2:11. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, da natureza divina. Colossenses capítulo 2 e verso 9. Ele é invocado por todos em toda parte. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Atos capítulo 7 e verso 59. Vamos para o capítulo 15. Respostas sobre a autoridade de Jesus como Deus. A Bíblia responde, irmão, que você encontrar diretamente que Cristo é Deus. Atos capítulo 20 e verso 28. 1 João capítulo 5 e verso 20. Eis que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isaías capítulo 9 e verso 6. Deus sorte e príncipe da paz. Outras referências. Atos 9, 5. João 10, 30. Capítulo 20, verso 28. Romanos 9, versículo 5. João capítulo 1 e versículo 1 e 14. Capítulo 16. Resposta sobre a atribuição de Jesus como Deus. O que a Bíblia responde? Atribuindo a Cristo nomes ou expressões exclusivas. Vamos falar sobre capítulo 17. Sobre a negação da ressurreição do corpo de Jesus. O fundador das Testemunhas de Jeová, conhecido como Charles Taze Russell, disse em estudos das Escrituras que o Senhor foi morto na carne, mas ressuscitou em espírito. É a primeira vez que eu vejo um espírito ressuscitar. As Testemunhas de Jeová negam a ressurreição corporal de Jesus. Ah, irmão, então o corpo dele está lá em Jerusalém. Se você procurar, você vai achar. A Bíblia responde, na verdade, que Jesus é fato, ele subiu ao céu e voltará de lá no corpo físico e glorificado. João capítulo 20 e verso 24 ao 27. Atos capítulo 1 e verso 11. A maior prova que Jesus não se tornou um ser puramente espiritual após a ressurreição é que os apóstolos, os discípulos, irmão, eles ouviram e tocaram Jesus, o ressurreto, muitas vezes, durante 40 dias. 43 dias antes, Jesus estava numa cruz, tudo desfigurado. 40 dias depois, Jesus estava, e alguns dias Jesus estava com eles. Pedro dá o seu corpo, seu próprio testemunho, dizendo: este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse da forma humana, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus ante ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele. Depois ressuscitou dentre os mortos. Atos 10, 40. 1 Coríntios 15, do versículo 4 ao 8. Mateus capítulo 28, versos 5 ao 6. Lucas capítulo 24, verso 30 ao 31. Capítulo 18. Resposta sobre a natureza do corpo de Cristo. A Bíblia responde que Jesus deixou claro era seu corpo, porque vocês estão perturbados. E porque se levantam dúvidas no coração de vocês, vejam meus pés e as minhas mãos. Sou eu mesmo. Toquem-me
ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus afirmou que ele não era um fantasma, ele não é um espírito, porque ele veio sobre as águas também. Lucas capítulo 24, do verso 38 ao 39. Isso quebra qualquer doutrina que fala que Jesus Cristo não ressuscitou. Porque ele falou, veja, o espírito não tem carne, nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Lucas 24, verso 38 a 39. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus apenas se materializou momentaneamente. Jesus, porém, afirma que era ele mesmo. Se ele falou que era ele, então era, e ponto final. João capítulo, queria falar sobre o capítulo 19. Respostas sobre o retorno visível de Jesus ao Pai. Falam da impossibilidade de alguém ir ao céu em um corpo físico. Segundo Reis, capítulo 2, prova justamente ao contrário. Que Elias ele foi levado na carruagem de fogo ao céu, com seu corpo humano, revelando-nos assim que o céu é um lugar real. Como Estevão teria visto Jesus no céu, se ele não tivesse o corpo? A Bíblia responde que Estevão, cheio do Espírito Santo, a qual testemunho de Jeová fala que é uma força ativa, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. É Jesus em pé à direita de Deus, disse, fez os céus abertos e o Filho do Homem em pé diante de Deus Pai. Atos 7, capítulo, versículos 55 ao 56. Se Jesus estava em pé, o que significa então? Que no mínimo ele tem pés. Ele tinha pés, tinha mão, tinha boca, tinha nariz. Logo ele tinha um corpo e ponto final. Verso 20. Sobre a volta visível de Jesus. O livro das testemunhas de Jeová, seja Deus verdadeiro, da página 186, afirma: os olhos humanos não verão da sua vinda, nem virá ele em corpo carnal. Que absurdo, irmão. Olha, ensina que o Cristo voltou em 1914. Olha, ninguém viu. Eles falam que é invisivelmente. Nos seus escritos encontramos as seguintes declarações. Não devemos esperar que ele torne de volta como ser humano. A volta fica mais adequadamente traduzida por a presença, se refere à presença invisível do Senhor. Essas afirmações são contrárias à Bíblia. Dramaticamente, o ensino de Jesus, quebrando completamente. A Bíblia diz que Jesus voltará novamente. Só quem entende isso, física e literalmente, responda de acordo com Atos, capítulo 1, verso 11. Quem voltará? Esse Jesus, como ele foi para o céu, pessoalmente, corporal e visivelmente, como voltará? Pessoa visivelmente, fisicamente, é claro. Veja o que a Bíblia responde. Mateus capítulo 24, no verso 30, quebra essa doutrina. Então aparecerá do céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E o que os anjos falaram para aqueles discípulos? Porque olharam para o céu, esse Jesus que subiu, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Sobre a volta de Jesus, capítulo 20, sobre a volta de Jesus em 1914. O livro A Verdade vos tornará livres, na página 299, diz: desta maneira Jesus veio ao reino em 1914, porém sem ser visto pelos homens. Compare essa declaração com o que a Bíblia responde. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens. Todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Jesus usou um critério bem simples, irmão, para saber se esse ensino é de Deus ou não. Ele disse: quem pertence a Deus, ouve as minhas palavras. O motivo por que não ouvis, porque não pertences a Deus. João
8, no verso 46 ao 47. Baseado nisso, a quem pertence o ensino de Charles Taze Russell, em vez que ele negou fielmente a palavra de Jesus? Eu prefiro confiar na Bíblia do que em Charles Taze Russell ou a Torre de Vigia. Capítulo 22, resposta. Sobre a data do retorno de Jesus. Charles Taze Russell pode ser de Deus se ele marcou o retorno de Jesus, quando a Bíblia responde em Mateus 24, no verso 36, que quando o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Acaso Russell seria maior do que os anjos? Seria maior do que Jesus Cristo e maior do que o Pai? Se Jesus é o Filho, se os anjos que são do céu não sabem, como Charles Taze sabia, Jesus ia voltar. Capítulo 23, sobre o senhorio de Jesus Cristo. Aldo Menezes indica que Paulo usa o termo Kyrios, que significa Senhor, em Romanos 10, 8. Emprestado do Antigo Testamento, para designar a divindade de Jesus, a natureza divina de Jesus. Esse não é o único caso que os textos do Antigo Testamento, portanto o nome é de Bíblia, são citados no Novo Testamento, aplicadas diretamente a Jesus Cristo, a não ser ao Yeshua. Filipenses capítulo 2, verso 10 ao 11. Em Isaías capítulo 45, verso 23. Apocalipse capítulo 2, verso 18 ao 23. Jeremias 17, no verso 10. João capítulo 12, verso 37 ao 40. Como Isaías capítulo 6, verso 1 ao 5. Efésios capítulo 4, versos 7 ao 8. Como em Salmo 68, no verso 18. E no versículo 13, chega ao ponto máximo aplicando Joel capítulo 2, verso 32, a Jesus. A Bíblia responde que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Gálatas 3, 23. Pois reconhecida a divindade de Jesus, ela foi reconhecida absolutamente. Verso 24, capítulo 24. Resposta sobre Jesus e o arcanjo Miguel. Se você perguntar para o testemunho de Jeová, vai falar que Jesus é o arcanjo Miguel. Interessante, né, irmão? Porque Jesus ele foi gerado. Os anjos foram criados. E eu vou mostrar para você a diferença de Jesus e Miguel, do arcanjo Miguel. A sentinela 1 do 11 de 1995, na página 8, afirma que Jesus Cristo é o anjo mais importante, tendo em poder como em autoridade. Tanto em poder como em autoridade. Olha só. É o arcanjo também chamado Miguel, segundo Ezequias Soares da Silva. A Bíblia responde mostrando quem é Jesus. E essa mentira falando que Jesus é Miguel. Jesus não é Miguel. Eu vou te mostrar. Jesus ele é criador. Anjo não é criador. A Bíblia fala que Jesus ele é criador. João capítulo 1, verso 3. Miguel é criatura. Colossenses 1, 16. Jesus é adorado. Anjo não pode ser adorado. Jesus é adorado. Hebreus 1, 6. Miguel não é adorado. Apocalipse 22, verso 8 ao 9. Jesus é Senhor. Apocalipse 17, 14. Miguel é príncipe. Daniel 10, verso 13. Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai em Apocalipse, mas também vai em Timóteo, se não me engano, no capítulo 6, no verso 15. Miguel é príncipe dos judeus. Daniel 12, verso 1. Então Jesus é rei e Miguel é príncipe. Há vários homens na Bíblia que eles se inclinaram a anjo e o anjo lhe repreendeu a Pedro. Porque anjo não pode ser adorado, mas Jesus ele pode, porque ele é Deus e ponto final. Capítulo 25. Sobre Satanás, Miguel e Jesus. As Escrituras não identificam Miguel com Jesus.
enquanto Daniel, no capítulo 10, verso 13, Miguel é chamado um dos mais destacados príncipes, e não o primeiro. A Bíblia responde, Colossenses 1,18, que Jesus tem a primazia. Assim, se Jesus tem a primazia e Miguel não, então os dois não podem ser a mesma pessoa. Jesus é o único gênero. A Bíblia fala, João capítulo 3, no verso 16, capítulo 3, no verso 16 de João, que Jesus era o primogênito. Primogênito significa, na palavra original do grego, o único do tipo ou da essência. Olha só que mentira, irmão. Só Jesus é unigênito. Mateus capítulo 4, verso 10 e Marcos 1, 25 a 27. Jesus repreende Satanás. Olha só, irmão. Jesus ele repreende Satanás. Como pode? Mas em Judas 9 está escrito que Miguel não se atreveu a censurá-lo, ou a expulsá-lo, ou a repreendê-lo. Jesus tem diferença de Miguel. Autoridade absoluta sobre Satã e os seus demônios. Jesus, em Mateus 4, no verso 4, nos versículos a seguir e em diante, Jesus ele repreendeu Satanás com toda a autoridade e ele teve que correr. Só que o arcanjo Miguel, em Judas capítulo 9, ele não ousou pronunciar nenhuma palavra contra Satanás, contra o diabo. Mas ele disse: o Senhor te repreende. Capítulo 26, resposta sobre a criação de Jesus. O livro Está Próximo Reino, na página 46, afirma que Jesus foi o começo da obra criativa de Deus, e tudo que depois fosse trazido à existência. Seria criações subsequentes. Absurdo. Alguns leem na Bíblia misericórdia e entendem fundo de corda. Como pode? A Bíblia responde a essa heresia, descabida, deslavada, como um raciocínio bastante simples. A Bíblia das Testemunhas de Jeová, tradução do Novo Mundo, olha o que está escrito. Tradução, João capítulo 1, verso 1. Eu estou com a Bíblia aqui. Tradução do Novo Mundo. De forma absolutamente incorreta. Diz, olha o que diz aqui. O Verbo era um Deus. O Verbo era um Deus. A Bíblia Almeida fala, o Verbo era Deus. 1 João capítulo 5, verso 20. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Desmascara. Você pode ler na Bíblia, na tradução do Novo Mundo, 1 João capítulo 5, verso 20. Isso, ele bate com João capítulo 1, verso 1. Criatura, como inicial minúsculo, o D minúsculo. Contudo, pense, se o texto afirma que o Verbo foi o Criador de tudo que foi criado, olha no versículo 3, temos aqui duas conclusões. Primeira conclusão, ele não pode ser sido criado por ele mesmo, portanto jamais foi criado por ninguém, já que ele criou todas as coisas. Segunda conclusão, nesse caso ele é Deus, pois somente Deus é Criador. Jesus não pode ser criado a si mesmo. Confira Atos capítulo 20, verso 28, 1 João capítulo 5, verso 20, Isaías 9, no versículo 6 ao 7, João capítulo 10, no verso 30, no capítulo 20 e no verso 28, Romanos capítulo 9 e no verso 5, João capítulo 8, no verso 8. Veja só, procura lá. Capítulo 27. Resposta sobre Jesus ser o primogênito. A Bíblia responde que Jesus é Deus e ponto final. Colossenses 2:9, João capítulo 10, 30 e 38, João capítulo 14, verso 8 ao 11, 1 João capítulo 5, verso 20.
Olha aí na tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. 1 João capítulo 5, verso 20. Vamos continuar. Ele só é chamado de primogênito, porquanto, tornar-se homem, Jesus ocupou o primeiro lugar na criação, em posição à autoridade. Isaías 9:6, Miqueias 5:2. Jesus é Emmanuel. A palavra Emmanuel significa Deus conosco, mas no hebraico ela está dividida como Immanuel. In é a palavra conhecida como universo. Nem significa homem, barro. El, aquele que o povo de Deus chamava de El, o El Shaddai. Deus conosco, Mateus 1:23. Na verdade é Deus em nós. Deus dentro do homem. Immanuel. Capítulo 28. Resposta sobre a onipresença de Jesus. Onipresença significa que ele pode estar em todos os lugares. A Bíblia responde. Mateus capítulo 28, versos 19 ao 20 e capítulo 18, verso 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu os ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, pois onde se reuniram 2 ou 3, em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então ele pode estar em todos os lugares. O atributo da onipresença é apenas de Jesus. Vamos para o verso seguinte, capítulo 29. Sobre Jesus e os demônios. A Bíblia responde que até os demônios confessam a divindade de Jesus. Mateus 8, verso 29. Marcos 1, 24. Lucas capítulo 4, verso 41. Atos capítulo 19, verso 15. Ora, se até um demônio sujeitou-se a ele, Marcos 5, verso 1 ao 20. E se o demônio reconhecer que Jesus é Deus, qual será a situação que emprega esse fato da Bíblia? Possivelmente, a tal pessoa não deve estar melhor do que o endemoniado. Se o endemoniado reconheceu, se os demônios reconheceram que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus. Capítulo 30. Sobre as provas da divindade de Jesus, da natureza divina dele. A Bíblia responde que Jesus é Salvador, porque o nome Jesus significa no hebraico Yeshua e em grego salvação. Isaías capítulo 63, verso 1. Perdoador, Marcos 2, 1 ao 12 e Mateus 9, 6. Só Deus pode perdoar pecados. E por que Jesus perdoou o pecado daquele homem? Então é porque ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder para perdoar pecado. Somente Deus tem poder. Se Jesus perdoou, você sabia que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Se ele perdoou, ele é Deus, e ponto final. E ele tem poder sobre a natureza. Lucas 8, 25. Poder sobre a própria vida. João 10, 11. Ele dá vida e ele tira. Ele tem poder para dar e tem para tomar. João 17, capítulo 17, verso 2. Pode-se realizar maravilhas. Atos 10, capítulo 10, verso 38. Pode demonstrar na sua ressurreição. Romanos 1, 4. Hebreus 1, 3. Além disso, Isaías 9, verso 6. 1 João, capítulo 5, verso 20. Que destrói toda essa heresia e prova que esse Jesus Cristo, ele só é o verdadeiro Deus e vida eterna. Refere-se a Jesus. Olha que fala Isaías 9, 6. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, olha aqui, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e nós estamos naquele que é verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em João capítulo 5, verso 20, na tradução do Novo Mundo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Capítulo 31. Resposta sobre a negação da natureza divina de Jesus. Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. Como homem, ele tinha sede. E
como Deus, ele saciava a sede. Como homem, ele se cansou. Mas como Deus, ele diz: vinde a mim sobre vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A Bíblia responde que aquele que nega o filho, nega também o pai. Aquele que nega o filho, nega também o pai. 1 João capítulo 2, verso 22 ao 23. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O Cristo, o ungido que veio do céu, na natureza de vida dele. Ele não deixou de ser Deus. Ele é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Como eu posso ser testemunha do Pai se eu não testifico, se eu não sou testemunha do Filho? Jesus é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia responde. Então Jesus aproximou-se dele. Ele disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28, capítulo 28, verso 18. Reunindo os 12, Jesus deu o poder e autoridade para pisar. Eis aí que vos tem poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, nos fará de algum. Esse é o capítulo. Eu preferi citar o versículo de Lucas 19, 10 e 19. Capítulo 3, 32. Resposta sobre o Espírito Santo. Eles falam que o Espírito Santo é uma força ativa. Veja que o livro poderá viver para sempre no paraíso na terra, na página 40 da Testemunha de Jeová, defende que o Espírito Santo é uma força ativa. Eu não sei, a palavra força ativa, a força significa fluir. No grego original, eles chamam o Espírito Santo de uma força ativa de Deus. E não Deus. Quando ao Espírito Santo, suposta terceira pessoa da Trindade, em distinção, não que existem três deuses, mas um Deus com duas, três distinções. Vemos que não se trata de uma pessoa, mas da força ativa de Deus. João o batizador disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo, assim como João batizava em água. Portanto, assim como água não é pessoa, também o Espírito Santo não é pessoa. Jesus. Capítulo 32. Resposta sobre o Espírito Santo ser uma força ativa. Aqui eu vou responder. Todos sabem que a referência ao Espírito Santo, como água, é figurativa. É apenas simbológico e não literal. Jesus disse ser a porta, e nem por isso ele é uma fechadura. E nem por isso tem fechadura. Jeová disse ser a rocha, e nem por isso ele foi feito de pedra. Embora a Bíblia afirma que o diabo é um dragão, eu nunca vi nenhum dragão voando. Quem já viu? Você já viu? Evidentemente. Por causa do caráter transcendente do Espírito Santo como Deus, a Bíblia usa recursos linguísticos apropriados, algumas vezes na antropoformismo, atribuídos a Deus partes humanas como língua, Isaías 30, verso 23, costas, etc. Jeremias 18, capítulo 17. Ora, Deus é Espírito. João capítulo 4, verso 24. O Espírito tem língua ou costas? E costas. Lucas 24, verso 36 ao 40. Outras vezes, usa uma metáfora, fazendo comparações, que é o caso do Espírito Santo. Conclusivelmente, portanto, a Bíblia está falando do poder do Espírito Santo e do caráter da sua obra quando se refere à água. A noiva, nós somos a noiva de Cristo e nós estamos esperando o noivo. Nós vamos para o verso 33, capítulo 33. Resposta sobre o Espírito Santo ser uma pessoa. No livro
seja Deus verdadeiro, na página 82, lemos: o Espírito Santo é uma invisível força de Deus, Todo-Poderoso, que move os seus cérebros para fazer a sua vontade. Como alguém pode ser escrito branco e entender preto? Assim, na leitura da Bíblia, mesmo a tradução do Novo Mundo, ela revela que o Espírito Santo é um ser pessoal. Confira alguns atributos pessoais do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse um vento, fosse uma força ativa, fosse um fluir, que significa no grego original, ele não teria essas características, esses atributos humanos de uma pessoa. Veja o primeiro. O Espírito Santo ensina. João capítulo 14, verso 26. Ele fala, Apocalipse 2:7. Ele guia, Romanos 8:14. Gálatas capítulo 5, verso 18. Ele chama, Gálatas 4, verso 6. Ele convence, João capítulo 16, versos 7 a 8. Ele regenera, João capítulo 3, verso 6. Ele testifica, João capítulo 15, verso 26. Romanos capítulo 8, verso 16. Ele escolhe os obreiros. Atos capítulo 13, verso 2. Ele julga, Atos capítulo 15, verso 28. E contende, Gênesis 6, verso 3. Ele é advogado, João capítulo 14, verso 16. Atos capítulo 5, verso 32. Ele envia missionários, Atos capítulo 13, verso 2 ao 4. Ele convida, somente uma pessoa pode convidar. Apocalipse 2, 22, versículo 17. Ele intercede, Romanos capítulo 8, verso 26. Ele impede, Atos capítulo 16, verso 7 ao 7. Ele se entristece como um vento, como uma força ativa de Deus, como um fluir. Ele pode se entristecer. Somente uma pessoa pode se entristecer. Somente a natureza de uma pessoa, de um ser. Olha os atributos. Ele fala, ele guia, ele clama, ele convence, ele regenera, ele testifica, ele escolhe o dele, ele julga, é advogado, ele envia missionários, ele convida, intercede, pede, e ele se entristece. Efésios 4:30. Capítulo 34. Resposta sobre a personalidade do Espírito Santo. No livro Ajuda para o Entendimento da Bíblia, na página 542 das Testemunhas de Jeová, lemos a seguir: as próprias Escrituras se unem em mostrar que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é uma força ativa de Deus. Absurdo isso daí. As Testemunhas de Jeová estão equivocadas. Não há como negar. Qualquer pessoa percebe os diversos casos que provam que o Espírito Santo possui personalidades. Veja que a Bíblia responde a esses testemunhos de Jeová. Pedro obedeceu ao Espírito Santo. Atos capítulo 10, versos 19 a 21. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Atos capítulo 5, verso 3. Os judeus resistiram ao Espírito Santo. Atos capítulo 7, verso 51. Paulo disse para não entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. E contra o Espírito Santo não tem perdão. Mateus capítulo 12, verso 29 ao 31. Os cristãos são batizados em nome do Espírito Santo também. Mateus 28, verso 19. Força não tem sentimentos. Força ativa, ela não tem sentimentos, ela não se entristece, ela não convence, ela não guia, não fala. O vento não faz isso. Somente uma pessoa pode fazer isso. Capítulo 35. Resposta sobre a divindade do Espírito Santo, a natureza divina. As testemunhas de Jeová negam que o Espírito Santo seja Deus. Contudo, como argumenta Norman Geisley,
A Bíblia responde que o Espírito Santo é chamado Deus. Atos capítulo 5, verso 3 ao 4. Ele possui os atributos da divindade, tais como onipresença, Salmo 139, onisciência, 1 Coríntios, sabe de todas as coisas, onisciência, 1 Coríntios 2, 10 a 11, aparecem em associação de Deus Pai na criação. Gênesis capítulo 1, verso 2, ele se movia, vento não se move, está envolvido em outros membros da Trindade, da obra da redenção. João capítulo 3, verso 5, Romanos 8, verso 9 ao 17, Tito capítulo 3, verso 5 ao 7, está associados a outros membros da Trindade sob o nome de Deus. Mateus 28, verso 18 ao 20. Finalmente, o Espírito Santo aparece junto com o Pai, o Filho, das bênçãos do Novo Testamento. Por exemplo, lê lá em 2 Coríntios, capítulo 13 e no verso 13. Você vai ter resposta. Capítulo 36. Sobre os atributos divinos do Espírito Santo. O Espírito Santo é onipotente. Zacarias 4 e 6. Romanos 15, 19. Onipresente, onisciente, eterno, criador. Ele gerou Jesus Cristo, Lucas 1,35. Ele é a verdade, 1 João 5,6. Ele é Senhor da igreja, Atos capítulo 20, verso 28. Ele é chamado Javé, Êxodo capítulo 17, verso 7. Hebreus capítulo 3, verso 7 ao 9. Ele é aquele que dá a vida eterna, Gálatas 6,8. Ele é o guia de seu povo, Salmo 143, 10, Isaías 63. Ele é santificador dos fiéis, Romanos 15, 16, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Ele habita nos fiéis, João capítulo 14, verso 17. Ele é santo, Romanos 15, 16. Ele é a fonte de poder e milagres, Mateus 12, 28. 1 Coríntios capítulo 12, verso 9 ao 11. Ele é o autor do novo nascimento, João capítulo 3, verso 5 ao 6. Ele é o autor da vida, Ezequiel 37, 14. Romanos 8, verso 11 ao 13. Ele distribui dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 ao 11. Ele conhece o coração do homem, Ezequiel capítulo 11, verso 5. Romanos 8, 26 a 27. Resposta 37. A pessoa diferenciada do Espírito Santo. A Escritura refere-se a ele, e com pronomes pessoais, quando fala do Espírito Santo. João 14, verso 26. Ele faz coisas que só pessoas podem fazer, como ensinar, como convencer do pecado, João capítulo 16, entristecer, Efésios 4:30. O Espírito Santo tem intelecto, 1 Coríntios 2, verso 10 a 11. Ele tem vontade, 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. Ele tem sentimentos, Efésios 4:30. Capítulo 36. Respostas sobre a Bíblia. Tradução do Novo Mundo do Espírito Santo. A tradução do Novo Mundo, dessas testemunhas de Jeová, reconhece a personalidade do Espírito Santo na tradução desses dois versículos. A divindade do Espírito Santo está demonstrada nas referências a quais tu deve estudar com muito cuidado. Atos 5, verso 3 ao 4, 1 Coríntios 3 ao 16, e assim vai. Capítulo 39. Sobre a inspiração da Bíblia pelo Espírito Santo. Bruce Milne diz que essa inspiração e a atividade do Espírito Santo, o Espírito de Deus, através da qual ele dirigiu aos autores das Escrituras, de modo que seus escritores se tornaram em transcrição da palavra de Deus ao homem. Strong diz que a inspiração é o mundo na qual o Espírito Santo, que fez as revelações originais, deve interpretar o registro. Conclusão: se as testemunhas de Jeová negarem a pessoa do Espírito Santo, negam também a natureza da própria Bíblia, que foi inspirada por ele. Deus se fez conhecido pela revelação dada pelo Espírito Santo. Ele preservou pela inspiração do Espírito Santo e pela iluminação do Espírito Santo. Entendemos essa mensagem perfeita. Romanos 8, 15. Capítulo 40. Sobre
do Espírito Santo. Por acaso força tem voz? Emile Brunner diz que Deus veio até nós quando nos falou em linguagem humana, no testemunho de seu Espírito. Era necessário que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Atos 1, versículo 16. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, verso 7. Por acaso, força pessoal mora em casa, o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, verso 13. Capítulo 41. Sobre o diabo e o Espírito Santo. A Bíblia das Testemunhas de Jeová, Mateus capítulo 4, verso 1 ao 3, aparece grifado Espírito com letra minúscula e com maiúscula diabo e tentador. Como pode colocar o nome do Espírito Santo com letra minúscula? O que significa que o diabo merece mais respeito do que o Espírito Santo? Jamais. Capítulo 42. Sobre a Trindade. As testemunhas de Jeová contrariam dramaticamente a Bíblia Sagrada. Chegam a afirmar que o livro seja Deus verdadeiro, na página 81, e Satanás deu origem à doutrina da Trindade. Eles falam que a Trindade vem de Babilônia, vem dos deuses do Egito. Resposta 42. Não que a gente está falando que Deus são três pessoas, mas que é uma distinção. Assim como a alma, ele tem corpo, alma e espírito. Há uma diferença entre alma e espírito. Quando o homem morre, se a alma dele sair do corpo, que é o fôlego de vida, é o fôlego sopro de Deus, sair do corpo, o homem morre. Mas o espírito de Paulo saiu. Várias pessoas foram arrebatadas em espírito na Bíblia. Eu provo isso na Bíblia. Então há uma diferença grande. Não estou falando de três pessoas, três deuses. Estou falando de distinção de pessoas. 42. Sobre o conceito de Deus. Ezequias Soares da Silva observa que a precisão que as testemunhas de Jeová acreditam num Deus que não é onipresente e nem onisciente. Dizem, por exemplo, que Deus não habita, não sabia o resultado da prova de Abraão, no relato do sacrifício de Isaac. Isso mostra argumentos Ezequias que o Jeová que eles pregam não é o mesmo Jeová da Bíblia, porque o meu Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, é onipresente, está em todos os lugares a presença dele, é onipotente, tem todo o poder, é soberano, é sustentador do universo, dos céus e da terra. O Espírito Santo é presciente, Jeová é presciente, ele sabe do futuro, ele sabe do destino dos eleitos. A Bíblia responde, a doutrina de Deus é uma questão de vida ou morte. A Bíblia responde que a vida eterna é essa, que eu conheço o Pai como o único Deus, o verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem ele enviou. João capítulo 17, verso 13. Enfim, adorar e servir a um Deus errado vai terminar também no céu errado. Capítulo 43. Sobre o nome de Deus. A sociedade toda de vigia ensina que a Trindade, a doutrina da Trindade não é bíblica. É claro, não é mesmo. Refere-se à Trindade como sendo uma monstruosidade de três cabeças. É como se Deus tivesse três cabeças. Olha que absurdo. Olha que inteligência. Antes de tudo, é bom que você saiba que o nome de Deus é polissemia. Nome com mais um significado. A palavra Elohim é mais de pessoas. Fala mais de uma pessoa. Deus fala mais de uma pessoa. É uma polissemia. Nome com mais um significado na Bíblia. Wayne Gruden cita Edwin Bryan em A Doutrina de Deus e dá uma longa lista de
descrição de Deus tirada da criação. Deus é comparado a um leão, Isaías 31, a uma águia, Deuteronômio 32, verso 11, a um cordeiro, Isaías 53, verso 7, a uma galinha, Mateus capítulo 23, verso 27, ao sol, Salmo 84, a estrela da manhã, Apocalipse 22, verso 16, a luz, Salmo 27, a uma lâmpada, Apocalipse 21, verso 23, ao fogo, Hebreus 12, 29, ao manancial, Salmo 36, verso 9, a uma rocha, Deuteronômio 32, verso 4, ao refúgio, Salmo 119, verso 114, a uma torre, Provérbios 18, verso 10, a uma sombra, Salmo 91, verso 1, ao escudo, Salmo 84, verso 11, a um santuário, Apocalipse 21, verso 22. Capítulo 46. Sobre o nome de Deus na Trindade. O termo Deus na Bíblia se aplica ao Pai sozinho. Filipenses 2,11. Da mesma forma ao Filho. 1 João capítulo 5, verso 10. Esse é o verdadeiro Deus e vida eterna. E ao Espírito Santo. Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Aparece, na maioria das vezes, com referência à Trindade. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Isso também ocorre como nome Iavé, aplicado-se ao Pai sozinho. Salmo 110, verso 1. O Filho, Isaías 40, verso 3. Mateus capítulo 3, verso 3. E ao Espírito Santo, Ezequiel capítulo 8, verso 1. Em 2 Coríntios 3, 17. No entanto, aplica-se à Trindade. Deuteronômio 6, verso 4, 83, verso 18. A Bíblia responde que há um só Deus, e que Deus é um só. Ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Isso não é triteísmo, mas a Santíssima Trindade quem rejeita essa verdade, admite o politeísmo. Não estou falando de trindade, de triunidade. As três personalidades e distinções. Mas só existe Deus, o Pai. Existe uma distinção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Capítulo 48, sobre a natureza da Trindade. Hamilton Justus declara no livreto 20 razões porque não sou testemunho de Jeová. Embora a palavra Trindade não esteja na Bíblia, ela apresenta desde a primeira página, Gênesis 1, verso 1 ao 3, até a última, Apocalipse capítulo 22, verso 3 ao 17. Ela explica: os cristãos não creem que haja três deuses, em um só. Creem isto, sim, que existem três pessoas, todas da mesma substância, coiguais, coexistentes e coeternas. A doutrina da Trindade está implícita no Novo Testamento, no Velho Testamento, considerando que a palavra Elohim está no plural. E a Trindade está implícita nesse nome. Gênesis capítulo 1, verso 26. No capítulo 11, verso 7. Isaías capítulo 6, no verso 8. A Trindade está também implícita na palavra divindade. Esta palavra se encontra nas referências seguintes: Atos capítulo 17, verso 29, Romanos capítulo 1, verso 20, Colossenses capítulo 2, verso 9. Há também outros textos que ensinam contra eles a doutrina da Trindade, por exemplo, Lucas capítulo 3, verso 1, verso 21 ao 22, Mateus capítulo 28, verso 28 ao 19, João capítulo 14, verso 16 ao 17. Não há, pois, como negar a Trindade, doutrina da Trindade. Só não vê quem não quer, por quem não quer fazer confusão. Resposta 49. Resposta sobre a doutrina da Bíblia. Doutrina da Trindade e a Bíblia. Wayne Grudem, em Teologia Sistemática, ditado pela Nova Vida, explica que a palavra Trindade não se encontra na Bíblia, embora a ideia apresentada pela palavra seja ensinada em muitos trechos. Trindade significa triunidade, três em uma só pessoa, ou três em unidade, além do fato de serem três pessoas distintas. As Escrituras também dão para
testemunha de que cada pessoa da Trindade é plenamente Deus, segundo Wayne Gruden Stevens. Primeiro Deus, Pai, é claramente Deus. Isso se evidencia desde o primeiro versículo da Bíblia, o qual Deus criou os céus e a terra. Evidente que em todo o Antigo Testamento, nos quais Deus é tratado vividamente como Senhor, soberano de tudo, e onde Jesus ora a seu Pai Celeste. João capítulo 17, verso 3. O segundo Filho é plenamente Deus, embora esse ponto seja desenvolvido com mais pormenores. No capítulo 26, a pessoa de Cristo. Podemos aqui mencionar passagens vários trechos explícitos, Romanos 9:5, Hebreus capítulo 1, verso 8 a 9, Salmo 45, 1 João capítulo 5, verso 20, que bate, é muito forte esse versículo, capítulo e versículo. O Espírito Santo é também plenamente Deus, uma vez que entendemos que Deus Pai e Deus Filho plenamente Deus, então as expressões trinitárias em versículos como Mateus 28, verso 19, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se revestem de revelância para a doutrina do Espírito Santo, pois mostram que o Espírito Santo está classificado no mesmo nível do Pai e do Filho. Capítulo 50. Resposta sobre a prova irrefutável da Trindade. Norman Gilliam explica que em Mateus capítulo 28, ele declara, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O termo utilizado para o nome é singular, indicando que existe um só Deus, mas existem três pessoas distintas em Deus. Cada uma delas acompanha de uma artigo do grego, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse fato desmente a visão da testemunha de Jeová, uma vez que prova que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão reunidos sob um único nome, sendo, portanto, verdadeiro, indiferente de Abraão, Isaac e Jacó. Resposta 51. Sobre a doutrina da Trindade da Bíblia. Russell ensina a heresia integista de que o Senhor Jesus é um Deus, mas nas Escrituras unicamente afirma que, com segurança, que há apenas um Deus Todo-Poderoso, o Pai de todos. O estudo das Escrituras, Norman Hill argumenta. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, declara: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa verdade da unidade essencial de Deus é repetida no Novo Testamento, em Mateus capítulo 12, verso 29. Paulo diz explicitamente: sabemos que há um único Deus, senão um só. 1 Coríntios 8, 4. Algumas passagens mostram tanto a unidade como a pluralidade de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses ou três indivíduos separados, mas antes três pessoas em um único Deus. Resposta sobre a evidência bíblica da Trindade. Então, as Escrituras tomadas como um todo fornecem a doutrina da Trindade, que é baseada em três linhas de evidência bíblica. Primeira, a existência de apenas um Deus verdadeiro. Segundo, a existência de três pessoas que são reconhecidas como Deus. 3. A existência de três pessoas em um único ser, que é Deus. A Bíblia responde revelando um modo de forma que não só Deus. Capítulo 50. Sobre as declarações do Pai sobre Jesus. Aldo Menezes enumera diversas declarações do Pai sobre Jesus. Todos os anjos de Deus o adoram. Hebreus 1, 8. Apocalipse 22, verso 9. O seu trono, ó Deus, subsiste sobre todo sempre. Hebreus 1, 8. Isaías 1, 9. Apocalipse 5, 13. No princípio, o Senhor firmasse os fundamentos da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Hebreus 1, 10. Salmo 102, versos 24 e 25. Tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais serão fim. Hebreus 1, 12. E outras referências. Sobre Jesus ser menor do que o Pai. As testemunhas de Jeová questionam que Jesus faria com o Pai, sendo ele mesmo Pai. Dizem que Jesus é menor que Deus e que ele foi criado, como os homens e os anjos. Não vem, porém, que Jesus é uma pessoa distinta, parte da Trindade, em igualdade ao Pai. A Bíblia responde que Jesus se fez homem
mas após a ressurreição foi exaltado em sua posição original. Hebreus 2:9. João capítulo 1, verso 14. Filipenses 2:6. Apocalipse 5:12. E ele é um com o Pai. João 5:11 ao 18. João 5:18. Capítulo 55. Sobre Jesus ser igual ao Pai. Ezequias Soares da Silva, cujas provas inequívocas da igualdade entre o Pai e o Filho das Escrituras. Javé ou Jeová, eu sou. Êxodo 3, capítulo 3, verso 13 ao 14. Jesus disse, eu sou. João capítulo 8, verso 58. Javé ou Jeová disse, eu sou a rocha. Isaías 44, verso 8. Jesus disse, eu sou a rocha. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Javé ou Jeová disse, é a paz. Juízes capítulo 6, verso 24. Jesus disse, nossa paz. Efésios 2:14. Jeová é pastor. Salmo 23. Jeová Ra é no original hebraico. Jesus disse que é pastor também. Hebreus capítulo 13, verso 20. Jeová é Senhor. Deuteronômio 17. Jesus é Senhor também. Em 1 Timóteo 6:15. Jeová é Salvador. Isaías 43, verso 11. Jesus é Salvador. Atos 4:12. Jeová é Santo. Levítico 19, versículo 2. Jesus é Santo. Atos capítulo 4, verso 27. Javé ou Jeová é justo. Salmo 7, verso 9. Jesus também é justo. Atos capítulo 4, verso 24. E João capítulo 2. É a vida. Deuteronômio, Jeová é a vida. Deuteronômio capítulo 30, verso 20. Jesus disse que é a vida, e a vida eterna. João capítulo 14, verso 6. E 1 João capítulo 5, verso 20. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jeová é sábio. Jeremias 32, verso 3, verso 19. Jesus é sábio. 1 Coríntios 1, 24. Jeová é a pedra. Isaías capítulo 8, verso 13 ao 15. Jesus é pedra. Romanos capítulo 9, verso 33. Jeová é perdoador de pecados, sendo Deus. Salmo 103, verso 3. Jesus também perdoou o pecado. Mateus capítulo 5, verso 5 ao 6. Deus usa façamos a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O Pai está falando com o Espírito Santo e com o Filho. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Há várias coisas no plural. As três pessoas da Trindade mostram em João. O primeiro versículo da Bíblia já sugere a Trindade, significa criou singular. Deus, Elohim, plural. Ele disse Deus, façamos, plural. O homem, a nossa, plural. Imagem conforme a nossa semelhança, plural. Gênesis 1:26. Capítulo 56. Sobre Jesus ser expressamente do Pai. No Novo Testamento, Jesus ganha o título de Senhor, que significa no grego Kyrios. Este é o nome do próprio Deus, sendo Kyrios a tradução hebraica Adonai, que significava Senhor. Adonai Jeová, Senhor, Adonai no hebraico, e Kyrios no grego, Senhor, utilizado como o nome de Deus em lugar do tetragrama. YHWH significa eu sou. Capítulo 57. Resposta sobre o inferno. O livro Seja Deus Verdadeiro, na página 79, declara em oposição à Bíblia que a doutrina do inferno, onde os ímpios, depois de morte, eles são torturados para sempre, não pode ser verdadeira. Capítulo 57. Resposta. Sobre a Bíblia e o inferno. As razões de sua obra sobra para afirmarmos que a história do rico de Lázaro, que retrata a eternidade,
não é uma parábola. Jesus não colocou o nome nos personagens das palavras, das parábolas. Em nenhuma delas encontramos uma pessoa histórica, como é o caso de Abraão. Além do mais, Jesus não daria qualquer margem de interpretação subjetiva, como pode ocorrer com a linguagem figurativa, pois aqui ele trata de duas únicas opções. Após a morte, a Bíblia responde, Lucas capítulo 16, verso 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlcera, desejava saciar-se de que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber suas úlceras ou chagas. O nome Lázaro significa Deus é meu Salvador. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O relato de Jesus revela que o rico não ficou na sepultura dormindo simplesmente. Ele já estava em juízo. No inferno, em meio aos tormentos, ele levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro em seu seio. O inferno é um fato real. Marcos, capítulo 9, verso 43, verso 50. Então chamou para Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a língua, pois estou torturado nesta chama. Entre nós existe um grande abismo, de modo que aquele que quiserem passar daqui para junto de vós, não é que podem, entre um pouco, através Deus de lá de nós. As pessoas que morreram ficam conscientes. E replicou o pai, eu te suplico, envia Lázaro, então Lázaro, até a casa do meu pai, pois temos 5 irmãos e os advirto, para que não venham eles também para esse lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu, eles têm Moisés e os profetas, e os ouçam. Mas Abraão lhe disse, se não escuta nem a Moisés nem os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se converterão. Lucas capítulo 16, verso 19. Deixa eu falar algo. Lucas capítulo 16 está escrito assim, a parábola do rico e Lázaro. Do Lázaro e do rico. Só que aquele título, ele não é do original. Não é uma parábola, é uma história real que Jesus falou. Um acontecimento real, com provas. É interessante, irmão, achar que Jesus, que na Bíblia, Jesus ele deixou bem claro, a palavra do Senhor não volta vazia. Acho algo interessante, muito interessante. É achar que a parábola do rico de Lázaro, aquele título, ele não é do original. Os títulos e os epígrafos de Salmos são do original. Os capítulos não são originais. Os versículos não são originais. Os títulos não são originais, mas somente o texto. Isso é para deixar bem claro. A Bíblia responde que entrar no lugar de dor. Vida 7, Salmo 116, verso 6, que fala de Seol, da ira de Deus. Fala de condenação eterna, sobre a coerência do inferno. Apesar de muitos crerem que o inferno não é razoável, segundo Jonathan Edwards, um bom argumento pode ser estabelecido a favor da racionalidade. É muito racional supor que não deveria haver castigo futuro, supor que Deus fez o homem como criatura racional, capaz de entender seu dever, sendo que merece castigo quando não cumpre. Deveria deixar o homem sozinho e deixá-lo viver como quer, jamais castigá-lo por seus pecados e não diferenciar o bem e o mal. O inferno é algo real. Sobre a aniquilação dos ímpios. Página 48. O salmista afirma que os malfeitores serão desarraigados
em outras passagens, Salmo 73, Provérbios 21. As Escrituras dizem que eles perecerão, segundo a Tessalonicenses 1:9. Será que ser exterminado para sempre significa que os malfeitores serão aniquilados? Como defendem os testemunhos de Jeová? Os outros grupos que constituem verdadeiras reações from the Scriptures, em 1989, na página 162. Diz que ser exterminado não significa ser aniquilado. Significa, então, o próprio Messias ter sido aniquilado quando morreu, uma vez que o mesmo termo hebraico, karat, é empregado referente até a morte do Messias, Daniel 9, verso 26. Ele não está vivo após sua morte, Apocalipse 1:18. Além de mais, a pessoa somente pagará pelo que fez nessa vida, se permanecer consciente. Do contrário, seria muito cômodo, bastaria cometer o mal que no fim seria desligado. Aí não haveria justiça. Sobre os 144 mil. Ezequias comenta que usam basicamente duas passagens bíblicas, tentando dar sugestões a essa doutrina numa interpretação errônea. Em 144 mil são judeus, e não judeus israelitas espirituais. Os 144 mil são de todas as tribos dos filhos de Israel. 12 mil de cada tribo, das 12 tribos de Israel. A Bíblia enumera cada uma delas, esmagando essa doutrina. Se os 144 mil são judeus, já não é um problema para o corpo governante, pois eles mantêm seu sistema doutrinário, argumenta que se trata de israelitas espirituais, eles dizem. Dizer que não pode ser Israel carnal, porque diverge da costumeira listagem tribal. Outro problema é que não existe esta costumeira listagem tribal. Quem são os 144 mil? São os judeus que se converteram ao Senhor Jesus no período da grande tribulação. Após o arrebatamento da igreja, que não se contaminaram com as falsas doutrinas que substituirão a igreja na pregação do Evangelho, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1:16. Nesse mesmo tempo, a igreja estará nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 14, verso 1 ao 5. E capítulo 19, verso 7. Resposta sobre a salvação na Bíblia. Veja o que a Bíblia responde sobre a salvação. A salvação na vinda de Deus. Salmo 27, Salmo 37, Salmo 62, Isaías 12, Jeremias 3. A salvação é pela graça. Romanos 3, 24, Apocalipse 2, 17. A salvação é um dom de Deus. João 3, 16. João capítulo 14, 4, verso 10, Romanos 5, 15. Sobre o céu e a Bíblia. Veja que a Bíblia responde sobre a salvação. O céu é a habitação de Deus. Deuteronômio 26, 1 Reis 8, 2 Crônicas 30, Lucas 1, Atos 7. O céu é o futuro lar dos santos. João capítulo 14, verso 1 ao 6. Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Resposta sobre o reino invisível. As testemunhas de Jeová dizem: já estamos no reino invisível. A Bíblia responde e condena-os. Isaías capítulo 11, versos 5 e 6. Leia. E várias outras referências. Resposta sobre o fim dos tempos. O livro Seja Deus Verdadeiro, na página 126, diz que o próprio Criador amou de tal maneira o mundo, o novo mundo, que deu seu Filho unigênito para ser seu rei. De onde tiraram tudo isso da Bíblia? Que parte? Texto fora do contexto. O texto fora do
no contexto, ele vive um pretexto. Capítulo 77, sobre o novo mundo. As testemunhas de Jeová creem que haverá um novo mundo na terra. Feita as heresias, que o livro seja Deus verdadeiro e ensina. Sobre a terra, os homens fiéis dos tempos antigos, tendo sido ressuscitados, serão príncipes por toda a terra. Deus responde. 2 Pedro, capítulo 3, versos 5 ao 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estarão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, o dia do Senhor, porém virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há serão desnudados. Olha só, 2 Pedro, capítulo 3, versos 5 ao 7. Sobre o verdadeiro futuro dessa terra, a Bíblia responde. Isaías 54, versos 6 a 8. Ergam os olhos para o céu, olhem para baixo, para a terra, e os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se gastará como a roupa, e os seus habitantes morrerão como moscas. A traças os comerá como uma roupa, o verme os devorará como a lã. Mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Sobre o dia do Senhor é chamado de o último dia, o grande dia, ele que livra disso. Em Joel capítulo 2, verso 11, Sofonias 1, 14, Malaquias 4, 1, João capítulo 12, verso 48. Sobre o retorno glorioso de Jesus. Mateus capítulo 24, verso 30 ao 31. Então aparecereis no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra ouvirão o Filho do Homem vindo nas nuvens, do céu com poder e glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Sobre o dia e a hora do retorno de Jesus. Mateus 24, verso 36 em diante, até o 44. Quando o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, vigiem, porque não sabem em que hora, que dia virá o seu Senhor. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Portanto, vigiei, porque não sabem o dia que virá o Senhor. Mateus 24, verso 36 a seguir. Sobre a ressurreição corporal dos crentes. As testemunhas de Jeová ensinam que o primeiro a ressuscitar dentre os mortos ressurgiu em espírito, ressuscitou em espírito e ressurgiu em espírito, não como corpo humano. Seja Deus verdadeiro, página 271. A Bíblia responde que teremos corpos físicos transformados em corpos incorruptíveis. 1 Coríntios capítulo 15. Um corpo glorificado. 84. Sobre o arrebatamento da igreja. Hélio Menezes Silva mostra como a Bíblia responde sobre o arrebatamento da igreja. João capítulo 11, verso 25. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Há pessoas que foram arrebatadas no Antigo Testamento. Enoque foi transladado em corpo. Elias foi levado em uma carruagem de fogo. Primeiro fato, os corpos de todos os que morreram em Cristo serão ressuscitados. João capítulo 11, versos 25 a 26. Logo depois, os corpos de todos os salvos então, vivos, serão transformados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Segundo fato, tanto os corpos ressuscitados como os transformados serão incorruptíveis, imortais, glorificados, semelhantes ao que Cristo é hoje. 1 João capítulo 3, verso 12. E não se reproduzirão. Mateus capítulo 22, verso 30. Terceiro fato. Após isso, todos os salvos do Novo Testamento serão corporalmente arrebatados nos ares, como em seus corpos glorificados estarão com o Senhor Jesus Cristo pela eternidade. Apocalipse 22. Sobre a segunda ressurreição. O livro Seja Deus Verdadeiro diz: finalmente, os injustos que hão de ressuscitar, provando a sua integridade e legalmente, submeterão ao regime teocrático. A essa heresia descabida da Bíblia, responde que a essa heresia descabida, a Bíblia responde que a chamada segunda ressurreição
do ímpio ocorrerá para que ele encare o juízo final e não para que tenha uma outra chance. Senão não valia o sacrifício de Jesus Cristo. Do contrário, de que valeria a justiça de Deus? Nesse caso, Jesus não precisaria ter morrido por nós. Hitler, que matou 6 milhões de judeus, teria uma nova chance. Pode tirar o cavalinho da chuva. Se for assim, então as pessoas podem matar, podem estuprar, mentir à vontade, sem arrependimento, que elas ressurgirão para viver em um novo mundo. Nem pense, haverá juízo sem escape. Multidões, a Bíblia fala em Daniel capítulo 12, multidões o que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Sobre o Magedon, conforme ensino que aqueles que se provarem rebeldes ou se tornarem infiéis durante o tempo que Satanás estiver solto, no fim dos 1000 anos do reino de Jesus, serão aniquilados com Satanás, o diabo. Livro seja Deus verdadeiro. A ideia aniquilamento não cabe aqui por Satanás, porque Satanás e o espírito humano são imateriais. Isto é, não podem ser destruídos. Somente a matéria é destrutível. Eles serão condenados e passarão uma eternidade no fogo. Extinguível. Isto é que nunca se apaga. Mateus capítulo 9, verso 43, verso 41. Não há bombeiro no inferno. É melhor entrar na vida mutilado do que ter nas 2 mãos e ir para o inferno, onde o seu velho não morre e o fogo não apaga. Marcos capítulo 9, verso 43, verso 48. Sobre a alma do homem. Não creio na sobrevivência da alma. A palavra alma, o hebraico, spex, grego, psique, empregada em vários sentidos derivados. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, pode ser entendida por pessoa, mas não é possível, contudo, explicar em sentido. Em Gênesis capítulo 1, verso 20, no capítulo, versículo 24, no verso 30, em relação aos animais. Os animais não possuem consciência em sentido próprio. A palavra alma indica a parte imaterial, invisível, inteligente, consciente do homem, que é separado do corpo por ocasião da morte física, reunida ao corpo por ocasião da ressurreição. 1 Reis, capítulo 17, verso 21 do 12. Resposta sobre as crenças das testemunhas de Jeová. É satânico, sem dúvida, distorcer a palavra para ensinar uma coisa que Deus não disse para ensinar. Isso é claramente que o caso das crenças propagadas pela testemunha de Jeová. Veja o que Deus diz de acordo com Jeremias capítulo 23, do verso 36 ao 40. Porque vocês distorcem a palavra do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, do nosso Deus. Mas se vocês disserem, esta é a mensagem do qual o Senhor te encarregou. Assim diz o Senhor sobre vocês dizem. Esta é a mensagem do qual o Senhor me encarregou. Quando eu lhe diverti que não dissessem isso. Por isso me esquecerei de vocês. E lançareis para fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês, aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente e jamais será esquecida. Sobre a crucificação de Jesus. A parte, em 1930, a Sociedade de Torre de Vigia mudou o texto bíblico, onde encontra-se a palavra cruz por estaca de tortura. Esta, sem dúvida, uma contradição horrível, já que você pode ver a cruz nas obras da organização dos anos 20 e 30. Veja o livro Milhões que agora vivem e jamais morrerão. Página 95, publicado em português em 1925, o livro Vida, página 230. Em 1929, Criação, página 225.
Em 1927, todos publicados por Rutherford até 1930. Um dos símbolos da organização era a cruz dentro de uma coroa, símbolo da maçonaria e do ocultismo. Alegam que Jesus morreu na estaca. Como explicar, porém, ter tido o sinal dos cravos em suas mãos, e não do cravo? João capítulo 20, verso 25. Isso se aplicaria apenas à cruz, já que se usaria um cravo em cada mão. No caso da estaca, um cravo para as duas mãos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 a 23. Além do mais, todo mundo sabe que a crucificação era modo de execução, usado pelos romanos. Afirmar o contrário é um erro instituto do pecado. Sobre a proibição das testemunhas de Jeová. Em 1931 e 1952, proibiram o uso de vacinas de qualquer espécie. Em 1967 e 1980, proibiram a transplante de órgãos classificados de canibalismo. Em 1925, Rutherford pregou a ressurreição de Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, etc., que reinaram com o príncipe da terra, porque naquele ano seria instaurado o reino de Deus, mas nada aconteceu desde o período de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Respostas sobre a Bíblia e a sentinela. Segundo o corpo governante, a Bíblia não pode ser entendida sem a sentinela, sem a sociedade toda dividida. Dizem é todo importante estudar a Bíblia. É disso que a sentinela auxilia a entender a Bíblia. Sem estudo é também imperativa. A Bíblia responde. João capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque pensais nela ter a vida eterna, são elas mesmas. São essas mesmas Escrituras que testificam de mim. Sou da tradução do Novo Mundo. A Bíblia usada pelas testemunhas de Jeová é a tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas. Nossa primeira sociedade toda de dia teve que publicar uma Bíblia própria. Na verdade, o texto original não se adequa às suas doutrinas, a qual mudou a tradução dos versículos a fim de fundamentar suas heresias. Resposta sobre a tradução do Novo Mundo. Análise. Exemplo. Em João capítulo 1, verso: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. O doutor mantém citado nosso página 1158 e 1159 da tradução do Novo Mundo, da Kingdom Interlinear Translation das Testemunhas de Jeová, diz uma chocante falha da tradução obsoleta e incorreta. Ninguém com conhecimentos razoáveis iria traduzir de João capítulo 1, verso 1 para o verbo era em Deus. Sobre as doutrinas da testemunha de Jeová, a Bíblia responde: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco salveis. João capítulo 9, verso 10.